vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Eu, caçador de mim. Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao programa Caçador de Mim. Como vocês perceberam, hoje o programa está diferente e é por um motivo muito especial. Antes do programa existe o Projeto Caçador de Mim, que é um belíssimo trabalho que o Haroldo Menezes e sua equipe fazem. Esse projeto é uma palestra motivacional que mistura técnicas de coaching e músicas com letras que levam as pessoas à reflexão sobre elas mesmas, os seus papéis no mundo e a necessidade do amor próprio e da autorrealização. E é esse lindo trabalho que você confere a partir de agora. Com vocês, Projeto Caçador de Mim, com Haroldo Menezes. Daqui desse momento, do meu olhar pra fora, o mundo é só miragem. A sombra do futuro, a sobra do passado, assombram a paisagem. Quem vai virar o jogo e transformar a perda em nossa recompensa? Quando eu olhar pro lado, eu quero estar cercado só de quem me interessa. Às vezes é um instante, a tarde faz silêncio, o vento sopra a meu favor. Às vezes eu presinto e é como uma saudade de um tempo que ainda não passou. Me traz o teu sossego, atrasa o meu relógio, acalma minha pressa. Me dá sua palavra, sussurra em meu ouvido, só o que me interessa. A lógica do vento, caos do pensamento, a paz na solidão. A órbita do tempo, a pausa do retrato, a voz da intuição. A curva do universo, a fórmula do acaso, o alcance da promessa. O salto do desejo, agora e o infinito, só o que me interessa. A lógica do vento, caos do pensamento, a paz da solidão. A órbita do tempo, a pausa do retrato, a voz da intuição. A curva do universo, a fórmula do acaso, o alcance da promessa, o salto do desejo, agora e o infinito, só o que me interessa.
Muito obrigado. E o que te interessa? Será que o que você é, será que a forma com a qual você se apresenta hoje nesse momento é o resultado daquilo que você planejou e sonhou para a sua vida? Ou será que a expressão do seu ser, daquilo como você se faz, daquilo como você se apresenta nesse momento, é a escolha de outras pessoas ou o resultante de escolhas que você se forçou a ser, para que você pudesse estar e chegar aonde você está? O Projeto Caçador de Mim, ele tem um convite para os corajosos, um convite para aquele que deseja efetivamente fazer essa procura. A intenção nossa, não só minha, mas de toda a equipe que está por trás desse projeto, é dar a cada um de vocês a direção que aponta para o caminho que pode te levar a esse encontro. Mais do que isso, talvez para alguns de vocês, quem sabe até ao término do nosso momento, nós possamos até construirmos juntos um mapa, mas quem define caminhar, a dinâmica, se chegará ou não, é cada um de vocês, é cada um de nós. Muito cedo eu defini buscar esse caminho e essa caça. E o que eu acredito e o que me encorajou muito a fazer esse trabalho e apresentar esse trabalho para vocês é o exato fato de eu ser uma pessoa comum, mas que tem conseguido realizar coisas incomuns. Se eu fosse um super-homem, se eu fosse e tivesse superpoderes, talvez não tivesse tanta validade o que eu tenho a dizer a vocês, porque ao perceber o que eu tenho a dizer e a história do que eu tenho feito, eu tenho percebido pessoas se encorajando, pessoas percebendo que é possível sim ser a construção e a materialização daquilo que é o seu melhor, mas que seja efetivamente a sua própria escolha. Eu tenho percebido que mesmo que nós não tenhamos consciência, existem algumas perguntas que derivam de uma época bem antiga, pré-socrática, que tem delineado o nosso caminhar e a dinâmica do nosso caminhar. Já pararam para pensar em quem sou, de onde venho e para onde vou? Mesmo que você nesse exato momento esteja se deparando com essas perguntas ou com essas reflexões, saiba, a dinâmica do nosso viver é muito pautada e estruturada na busca dessas respostas e na materialização dessas respostas. Para que eu pudesse fazer esse caminhar e escolher essas perguntas, achar as respostas para essas perguntas, eu me arvorei por vários caminhos. Muito cedo, e eu sou de uma família simples, mas que nunca deixou de ter um elemento básico e crucial, que é o amor. Os meus pais entendiam, dado a forma como nós fomos criados, que o melhor que eles tinham a nos oferecer era a educação. E mesmo não tendo condições, muitas das vezes, para manter e sustentar isso, eles fizeram questão que eu e meus irmãos estudássemos em escolas particulares, porque assim acreditavam que nós teríamos acesso ao melhor estudo, ao melhor possível. E essa convivência nos fez ter já de cara a necessidade de superar alguns obstáculos naturais, porque nós éramos pessoas simples que convivíamos com jovens e pessoas e famílias que tinham um nível melhor do que o nosso. E na busca de me amar e de me proteger, logo cedo, até por uma herança familiar musical, eu fui afastado da música. E acabei manifestando a arte e a música em ambientes religiosos, mas deixei de um projeto que para mim na infância era muito importante, e natural, e vocacionado, que era a arte e a música. Isso me fez ser administrador, me fez ser empresário, alcançar alguns resultados importantes em relação a esse caminhar. Mas o que eu quero falar para vocês é de um momento importante da minha vida em que eu me tornei educador, professor. E na busca de compreender ferramentas importantes e decisivas para propiciar uma melhor metodologia de aprendizado para aqueles que estiveram comigo, eu entrei em contato com uma ferramenta, com uma nova área do conhecimento, que é a andragogia. Já ouviram falar? Nunca ouviram falar em andragogia? Na realidade, nem eu. Eu escolhi uma palavra difícil e imponente, no dicionário, para poder dar para vocês a impressão de que eu sou assim muito bom. Brincadeira. Andragogia é uma área hoje do conhecimento que trabalha especificamente com ferramentas que propiciam o melhor processo de aprendizado para adultos, que é o caso de todos nós nessa noite. E existem 3 princípios que eu gostaria de colocar aqui para que nós pudéssemos avançar na proposta dessa noite. Posso? E mais do que isso, um desses princípios, ele se pauta e vai se estruturar num pacto entre todos nós. Se assim, obviamente, todos aqui concordarem.
O primeiro princípio que me chamou muita atenção no estudo dessa nova área do conhecimento é de que o adulto ele aprende e aprende melhor se ele se movimenta. O adulto aprende melhor na ação. Por isso, se eu continuar falando muito tempo e durante um prazo longo, daqui a pouco a atenção de vocês já foi embora. Fiquem tranquilos, tá? Nós estamos municiados aqui de recursos para tornar a ação presente nessa nossa noite. Por isso as canções, por isso alguns outros instrumentos que serão apresentados ao longo do nosso trabalho. Segundo princípio, o adulto ele aprende melhor na contextualização. E se me permitirem, eu sempre procuro contar histórias. Tem uma história muito legal aqui que eu tenho certeza que vai direcionar todos, pelo menos assim eu espero, pelo menos para passos didáticos de como alcançar sonhos e objetivos, mas daqui a pouco a gente fala sobre ela. Então vamos procurar tornar essa fala e o repasse desses conteúdos fáceis, inteligíveis através da contextualização, ok? Mas o terceiro princípio eu preciso pactuar com vocês. Sabe por quê? Porque o aprendizado, segundo essa área do conhecimento, o aprendizado para o adulto é algo que só se dá se o adulto quiser. O adulto só aprende aquilo que ele se permite aprender. Se nós fôssemos construir uma imagem sobre o que é a aprendizagem para o adulto, imaginem uma porta de dentro para fora, que só se abre se você abri-la. Por isso façamos assim, ação, canções, histórias, contextualização, fica conosco. Fica comigo. Agora, o terceiro princípio, que é a vontade de querer aprender e estabelecer o início dessa caminhada rumo a essa caça que pode definir a felicidade de todos nós, fica com vocês. Podemos fechar assim esse pacto dessa noite? Vamos lá? Ok. Sigamos então. Me parece, e eu procurei sempre ser um bom observador, né? Meus pais já logo me ensinaram que a anatomia é como se apresenta, não por acaso. Nós temos quantas orelhas? E uma boca, será que é por acaso? Talvez aquele que arquitetou tudo isso em nós quisesse exatamente que nós ouvíssemos mais do que falássemos. Então, parabéns a vocês. Nessa noite vocês estão bem à nossa frente, pelo menos a minha, né? Vocês estão ouvindo mais e eu falando mais. Mas o interessante de falar é que a gente sempre fala primeiro para nós mesmos. Por isso que nós elegemos assuntos como esses, para que eles vivam fortemente dentro dos nossos corações e a gente nunca rompa dessa possibilidade da caminhada pela felicidade. Mas a observação, que foi algo nato ou inato, educado e treinado pelos meus pais também, é algo que me fez um observador, um pesquisador. E me parece que existe um ponto fundamental em relação a todos os grandes realizadores. Todos os grandes realizadores têm objetivos definidos. Já pararam para observar? Se nós indagarmos, se nós perguntarmos a esses empreendedores que realizaram tanto, todos eles sabiam claramente aquilo que desejavam. Todos eles se expressavam com isso, dizendo, olha, eu consigo sentir cheiro e cor. Se eu fechar os olhos, eu consigo até ver em detalhes aquilo que eu quero. Então, me parece que o objetivo é algo muito importante que nós tenhamos nas nossas vidas, caso nós queiramos dar saltos quânticos, ou mesmo avançar rumo àquilo que nós determinamos como felicidade. Mas logo muito cedo eu percebi algo muito interessante e muito importante na força das palavras. E eu resolvi mudar o objetivo para sonho. Percebe que tem uma outra nuance? Existe um outro tato, uma outra textura. Fica doce falar sonhos, não é assim? Por quê? Porque a nossa mente, e isso é constatado cientificamente, a nossa mente, ela não distingue imagem de realidade. Já pararam para pensar nisso? Concordam com isso? Concordam ou não concordam? Para aqueles que não concordam, nunca pararam de pensar, topam fazer uma experiência rápida? Imaginem, só imaginem, tá? Que eu tenho aqui na minha mão direita um limão galego. Sabe do que eu estou falando? Aquele limão verdinho. Eu vou agora parti-lo ao meio. Imagine, por favor. Ok? Jairo, segura uma parte aí do limão. Obrigado. O outro limão está aqui na minha mão e eu vou contar com a imaginação de vocês. Imagine que nesse momento eu estou chegando próximo a você. Peço que você abra a sua boca. Não precisa abrir não, tá, gente? É só na imaginação. E vou dar 3 gotinhas. Ok? Vamos lá? Quem salivou, levanta a mão.
Neurolinguística classifica a gente, né, em canais de comunicação, aqueles que se colocam como sinestésicos tiveram uma maior facilidade, e aqueles que se permitiram a experiência também. Agora a pergunta que eu lhes faço é: havia limão aqui? Mas ainda assim o seu corpo reagiu quimicamente ou não reagiu? Você não salivou? Isso não é fruto de uma reação química? Percebe então agora, ou começa a entender um pouco melhor como funciona a nossa mente? E como nós, quando trazemos emoção àquilo que nós fazemos, àquilo que nós desejamos, o quanto isso é potencializado? Nós não temos condições absolutas de parar de pensar. Mas nós podemos potencializar aquilo que nós pensamos pela força da emoção. Ou seja, se nós damos foco, se nós damos a atenção a algo, se nós colocamos sentimento a algo, mais aquilo vai cristalizando e vai reagindo na nossa vida da forma como nós acabamos de vivenciar aqui. Isso serve como prevenção e fortalecimento. Se a gente está vivendo algo que nos define uma situação de depressão, de tristeza, de angústia, vamos tirar o foco, vamos tirar a força da emoção disso e focar em outro pensamento e consolidar uma outra ação que pode estar nos trazendo uma condição mais efetiva de transformar e de realizar. Ok? Que lindo, hein? Muito bacana! Não saia daí, no próximo bloco tem mais, nós voltamos em 1 minuto. Até já! E nós estamos de volta com o Caçador de Mim especial. E para saber mais sobre o Caçador de Mim, é só entrar no nosso site. O endereço é caçadordemim.com.br. Tem também o nosso Facebook, facebook.com/caçadordemimoficial. Entre, curta, clique na opção receber notificações e fique por dentro de todo o nosso conteúdo todos os dias. Agora é hora de mais projeto Caçador de Mim. Vamos sonhar então? Topam? Vamos começar a dar esses primeiros passos? Mas veja, foi assim comigo. Eu não sonhava pouco nem pequeno. Aliás, sempre que eu me arvorei a apresentar os meus desejos, talvez por algumas características pessoais, eu sempre os coloquei com muita intensidade, sempre eram grandes sonhos. E o interessante da reação do mundo, né? As pessoas tolhiam essa espontaneidade do nosso sonhar. Dizer para vocês, sonhar não paga imposto. É algo que está liberto e nos pertence. Sonhem. Sonhem, absolutamente sonhem. Recentemente nós realizamos um festival, o Festival Craques da Paz, que abraçou como tema a drogadição. O traficante, ele mata no jovem a capacidade de sonhar. Ele mata no indivíduo a capacidade de sonhar. E isso é o que pior pode se fazer no ser humano. A droga, ela é algo extremamente nocivo, exatamente porque ela gera essa perspectiva, essa condição. Então, sonhemos, ou resgatemos em nós a possibilidade do sonho. Mas o fato foi que, sempre que eu me apresentei, ou sempre que eu materializei os meus desejos expressos em sonhos, eu recebia algumas contrapartidas do mundo, ou reveses de forças contrárias, dizendo: poxa, será que você não percebe que isso é uma grande ilusão? Já ouviram isso? Ô menino, isso é uma ilusão. Principalmente para aqueles que sonham sonhar diferente. Sonham se apresentar para o mundo com a sua individualidade, com seus desejos, independente de quais eles sejam, mas porque você entende que são seus e verdadeiros e legítimos. E eu fiz uma canção. Essa canção foi uma canção que teve como motivação a busca por essa resposta. Eu gostaria de apresentá-la para vocês, para que nós possamos refletir um pouquinho sobre a diferença do que pode vir a ser sonho e ilusão. Não vou ser refém, não posso esperar. Preciso ir além, preciso sonhar. A vida permite, vou acreditar. O sonho me leva a sonhar. Se algo existe em meu coração, busco em minha mente uma nova razão. Então recomeço, preciso chegar. O sonho me leva a tentar.
Quero saber se é sonho ou ilusão. Quero sentir o que vai no coração. Quero saber se é sonho ou ilusão. Quero sentir o que vai no coração. A resposta eu descobri, sabe como? Tendo coragem de fazer, tendo a coragem de realizar, tendo a coragem de experimentar com responsabilidade. O que sempre determinou para mim essa tênue diferença do que é o sonho e a ilusão foi essa disposição e essa possibilidade da experimentação responsável que fez com que eu chegasse aonde eu cheguei e realizasse as coisas que foram realizadas. Agora, algo pode trazer muita potencialidade a qualquer processo de realização, que é a descoberta e a possibilidade verdadeira de nós marcarmos um encontro com nós mesmos. Nós somos de uma sociedade que prioriza muito o próximo e o outro em detrimento de nós, não é assim? Quem aqui é de Minas Gerais ou descende de família mineira sabe bem do que eu estou dizendo. Lá em casa, as melhores épocas era quando as visitas chegavam, próximas a casamentos ou algo parecido. Minha mãe preparava as melhores quitandas, as melhores refeições para receber o próximo, para receber as visitas. Não era assim com vocês, não? E mais, tinha uma parte ruim que era ceder o quê? A nossa cama. A gente tem uma atenção, né? Uma preocupação, um cuidado em receber o próximo. Marque um encontro com você. Tente fazer algo que possa dar a você uma dimensão de priorização, de entender que você é a prioridade na sua vida. Sabe por quê? Porque nós somos capazes de dar aquilo que nós temos. No momento em que você se acolher, no momento em que você tiver coragem de buscar em você tudo aquilo que é real, verdadeiro e importante, tudo se potencializa, tudo passa a ter uma força muito mais significativa. E mais do que isso, existe um episódio interessante na minha vida que me foi propiciado pela minha companheira, que eu tive a oportunidade de conhecer muito cedo. Aos 16 anos eu já estava amarrado plenamente por aquilo que nós chamamos amor. E ela, uma jovem especial, me conduziu a viver as experiências mais significativas que eu tive em toda a minha vida e que definiram aquilo que eu sou. Ela coordenava, logo muito novinha, o banho na ala feminina de um asilo. Uma instituição do terceiro setor, cercada das dificuldades que eu imagino que todos vocês conhecem. E eu comecei a querer investigar se o que ela estava dizendo que fazia aos domingos de manhã era verdade ou não. Então resolvi levar ela um dia lá, oferecer para levá-la, E quando lá cheguei, me escondi atrás do asilo, porque o que ela fazia era algo muito estranho do que eu experienciei até aquele momento da minha vida, porque ela fazia a higienização dos idosos, porque esse asilo em especial, ele tem uma característica de receber idosos em fase terminal. Então, durante a noite, eles faziam as suas necessidades, E eu acho que vocês entendem do que eu estou querendo dizer, e eu não vou me alongar nos detalhes. Mas vamos lá. Um dado momento, uma senhorinha desse tamanhozinho me descobriu lá atrás e falou: meu jovem, você poderia me ajudar a pegar uma vozinha que está numa cadeira de banho e passá-la para a cama? Ela está muito pesada. Eu confesso a vocês que por puro constrangimento, eu fui ajudá-la. E acreditem, passados 2 meses e 2 semanas, eu, com todas as minhas reservas, passei a ser o coordenador do banho na ala masculina. Lá, eu me encontrei comigo mesmo, no meu próximo, nos idosos. No momento em que eu quero fazer uma referência rápida de resgate àqueles que um dia nos carregaram nos braços e que o ciclo da vida agora nos convida a nós, filhos, carregá-los nos nossos braços novamente. Essas pessoas que foram deixadas de lado como objetos, que já não serviam ou porque passavam a ser um atrapalho para a vida de muitos daqueles jovens que foram amados, criados com todos eles carinho.
E os testemunhos que me foram passados, e foram tantos testemunhos que eu vivi ali, sempre eram trazidos com uma conotação de alguns desejos, porque muitos deles estavam em fase terminal, já não tinham mais compreensão muito do seu estado e da sua própria vida, mas aqueles que conseguiam se expressar, e muitos se expressavam, e os idosos, eles têm uma característica muito peculiar, eles repetem sempre as mesmas histórias, com a mesma intensidade, como se estivesse contando pela primeira vez. E como é bom ter a paciência, ou aprender a ter a paciência de ouvir essa mesma história, olhando nos olhos dele, e de forma inteira e integral. E sabe o que a boa parte deles me relatava? Da vontade de resgatar o essencial. Algumas vozinhas e vozinhos falavam: meu filho, o que eu queria nesse meu momento final, e alguns estavam nos seus momentos finais, era só poder tomar um banho de sol, ir lá para fora, ser acolhido por aquele sol da manhã, sabe aquele sol que aquece depois do friozinho da noite, ou do banho que a gente tinha que começar logo cedo no domingo de manhã, e não podiam mais. Outros tinham desejos como poder caminhar sentindo descalço o orvalho da grama. Lembram-se disso? Sabia que uma grama tem orvalho? Logo quando o dia amanhece, ela fica molhadinha. Eu estou vindo agora de uma viagem fantástica com a minha família, em que pude desfrutar todas as noites o pôr do sol, num local muito especial. E isso era posto de forma tão gratuita. Por isso, marcar o encontro conosco mesmo, priorizar, é algo que a gente pode fazer mesmo se não tiver dinheiro. Mas se tiver, vá no salão, faça o cabelo, vá comprar uma roupa legal, não tem problema nenhum, mas priorize esse encontro com vocês. Mas o que eu quero dizer a todos vocês: marquem o encontro com vocês mesmos. E eu vou aqui agora trazer uma canção que eu tenho certeza que vai nos propiciar esse contato com o essencial. Lembram de Saint-Exupéry? Essencial, invisível aos olhos. Essencial só se vê com o coração. Vocês cantam com a gente essa próxima canção? Vamos lá? Porque eu já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Eu tenho certeza que você já começou a pensar nos sonhos que pretende realizar, não é mesmo? Então fique ligado, porque no próximo bloco tem muito mais. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta com o programa Caçador de Mim Especial. E se você está gostando da nossa palestra musical, é possível tê-la em DVD,
Corre lá no nosso site. Além de adquirir o DVD com todo o projeto, ainda tem as belíssimas camisetas e os CDs com as músicas do DVD. É só clicar que chega direto na sua casa. O endereço é caçadordemim.com.br. O interessante é que quando nós buscamos o essencial, quando nós promovemos esse encontro verdadeiro conosco mesmo e percebe o quanto o viver, ele se apresenta na possibilidade de tantas riquezas como as expressas nessa poesia e nessa canção, nós nos fortalecemos. E se você tiver essa coragem, se você marcar esse encontro com você mesmo e determinar que a partir de agora você pode e você deve resgatar os sonhos da sua vida, a sua identidade individual, pessoal e particular, você vai perceber que muitas das vezes, ou a mais das vezes, o mundo vai ser duro com você. Comigo foi assim e eu não entendia. Em especial, quando eu me arvorei a fazer coisas em benefício do mundo, do próximo e das pessoas. Quanto mais eu me doava, parecia que havia uma força contrária, intensa, querendo me desestimular frente àquilo que eu havia proposto fazer, de bem, de altruísta às pessoas. Mas na minha formação, eu dediquei um capítulo ao estudo da psicologia. Não sou psicólogo, mas sempre fui um curioso, e na minha formação profissional também, em alguns anos, eu precisei fazer alguns estudos específicos. E aprendi logo cedo aquilo que eu já entendi e experienciava. Quando um indivíduo te critica, saiba, a crítica pode até ser verdadeira, mas absolutamente verdade é que aquilo que ele critica existe nele, porque senão ele não identificaria e não faria críticas. Por isso, tudo aquilo que vocês nesse momento olham e dentro da cabecinha de vocês estão criticando, pertence muito a vocês, muito a nós também. E eu então, entendendo isso, eu percebi que existe uma maneira diferente de amar e de fazer o bem às pessoas também, sendo você mesmo, tendo coragem de manifestar os seus sonhos e as suas vontades. Houve um capítulo interessante comigo. Um grande amigo chegou, certa feita, depois que eu havia feito uma proposta revolucionária frente a um trabalho que eu estava propondo fazer, também no contexto da drogadição. E ele falou: olha, nosso amigo e parceiro está falando horrores de você. Só não te chamou de bonito, o resto te chamou de tudo. Talvez, como a maior parte de nós, o meu ímpeto natural foi de querer me defender, e defender-me violentamente. Coincidentemente, nesse momento, eu olhei para um espelho. Eu acho que eu estava fazendo a higienização bucal. E o espelho olhou para mim. E eu tive a inspiração de fazer uma canção. E essa canção eu queria apresentar agora para vocês. Porque ela, na sua poesia, ela fala um pouco dessas dificuldades que enfrentam aqueles corajosos seres humanos que têm a disposição de empreender nos seus próprios sonhos. Essa próxima canção se chama Espelho. Quero voar, eu posso ir além, eu vou chegar e me fará tão bem. O espelho falou para mim, o espelho falou que a vida é um espelho, reflete onde eu vou. Se eu falo de você, eu revelo quem sou. Acabo falando de mim, acabo falando. Se eu viajo nessa onda, eu não posso chegar. Julgar não leva a nada, é preciso enxergar que o importante é o que eu penso de mim, que o importante é o que eu penso. Eu vou seguindo nessa estrada, fortalecendo quem eu sou. A mudança esperada é com o que eu faço, é onde eu vou. E isso só depende de mim, isso só depende. Vamos voar então? Mas vamos voar com os pés práticos. Um tempo atrás, e frente a uma oportunidade que eu tive também, na minha formação,
em uma das minhas formações, foi a possibilidade de conhecer uma ferramenta simples que se manifesta no formato de um acróstico, com palavrinhas que são compostas a partir de letrinhas. Sabe aquilo que vocês faziam com o nome do namorado e namorada de vocês quando eram adolescentes? Exatamente isso. Só que ela é estruturada e foi estruturada na década de 40 por um grande cientista chamado Peter Drucker. E eu gostaria de propor ela para vocês. E para que nós possamos propor ela, eu gostaria de falar de uma experiência prática que eu vivi. Eu sei que vocês vão ter dificuldade de se identificar nesse exemplo que eu vou dizer, porque ele diz respeito a um processo de emagrecimento. E eu sei que aqui ninguém nunca se propôs a emagrecer. É ou não é verdade? Em especial as mulheres não têm essa preocupação, né? As mulheres, por mais magra que estejam, sempre precisam perder 3 quilos. Não é assim? Senhoras e senhores, foi assim comigo. Essa ferramenta, ela se chama SMART. E é um acróstico, como eu disse a vocês. Cada uma dessas letras, ela compõe, ela representa algo que precisa ser feito. Mas para facilitar o processo de aprendizado, eu vou contar uma historinha. Posso? Engraçado que certa feita, numa palestra em que eu apresentava essa ferramenta por uma instituição onde o capital intelectual é altíssimo, doutores, PhDs, eu perguntei, existem 2 maneiras de eu apresentar essa ferramenta, uma de uma maneira mais objetiva, mais prática e mais rápida. Eu a apresento, vocês vão anotando, eu vou explicando rapidamente, mas eu posso contar uma historinha, um babadinho, uma fofoquinha. Eu pensei que naquela instituição a preferência seria pela prática, pela objetividade. Adivinha qual que eles escolheram? O babado. Senhoras e senhores, era 26 de dezembro de 1999. Essa data diz alguma coisa às suas mentes? 26 de dezembro está próximo de uma data importante. Um dia depois do dia da culpa, não é? Dia em que nós nos entregamos às guloseimas, não é assim? Ok. Só que esse ano também é muito importante. 1999 é um ano antes do ano 2000, o fim do mundo. E no dia 26 de dezembro, culpado, eu me levantei, deprimido. Vocês já perceberam que, é interessante até dizer isso, no espectro da comunicação, a fala, a comunicação verbal ocupa apenas 15%. Nós estamos comunicando a todo momento, mesmo que em silêncio. Nesse momento, todos nós estamos comunicando, não é assim? Através da nossa vestimenta, da nossa energia. Nós falamos muito quando nós cumprimentamos uma pessoa, quando nós olhamos para o outro, quando nós sorrimos, não é assim? E eu estava comunicando plenamente, sem dizer nada. A minha estrutura corporal era algo mais ou menos assim. Como a de um deprimido, curvado, chateado. Acordei, olhei para o espelho novamente. O espelho tem sido decisivo na minha vida, né? O espelho olhou para mim e falou assim: ô criatura, você não está bem. E eu olhei bem para o espelho de cima e embaixo e tive que concordar com o espelho, eu não estava bem. Não só sob uma perspectiva estética, mas fundamentalmente também pela saúde. À época, eu estava com 94 quilos. Dentro de um cálculo de alguém que não conhece muito desse assunto, pelo menos 12 quilos fora do desejável, uma vez que eu tenho 1,82 m, ou pelo menos tinha, né? Porque parece que à medida que o tempo vai passando, a gente vai encolhendo também. Bem, estava 12 quilos acima do meu peso. Nesse momento eu me lembrei do SMART. E aquele Szinho, ele compõe uma palavrinha. Todas as vezes, segundo Peter Drucker, que nós queremos alcançar um sonho, um objetivo, nós devemos especificá-lo. Nós devemos detalhar aquilo que nós queremos, nos dedicar a isso. Já sabedor dessa ferramenta, eu quis ir um pouco adiante, procurei um especialista. Mais do que um especialista, procurei alguns especialistas na área da saúde. O interessante saber, né, o quanto existem de recursos e pessoas que se preparam para nos orientar. Sabe os 12 quilos que eu havia feito como cálculo daquela pessoa que não entende muito, peso, altura? Parece que é mais ou menos assim, se o homem tem 1,82, o peso ideal, 82 quilos. Se a mulher tem 1,82, o peso ideal então seria 72 quilos, é isso? Como as mulheres sempre sofrem com essa questão da estética, né? Mas tudo bem. No meu caso, para mim, a boa notícia, eu procurei uma clínica. E ao chegar a essa clínica, o doutor me atendeu, um nutrólogo, e resolveu então me colocar uns
eletrodos no corpo, me colocou numa maquinetinha, e depois de alguns minutinhos, bem rápido, saiu lá uma série de medidas que me deram uma excelente notícia. Eu não precisava perder não, né, gente? Porque quem perde quer o quê? Achar, né? Eu tinha que eliminar, não 12 quilos, mas 10 quilos. Parece que boa parte da justificativa tem a ver com a minha estrutura corporal, com meus ossos que são pesados ou alguma coisa nesse sentido. Então, quando eu olhei para o espelho olhou para mim, ficou mais claro, eu entendi o que eu precisava fazer para mim naquele momento, porque eu especifiquei. Se aquilo que te motiva, ou passa a te motivar nesse momento, como possibilidade de resgatar um sonho, isso se expressa através de um desejo, faça o seguinte, coloque detalhes nisso. Especifique aquilo que você quer para você. E eu sugiro experiências simples, rápidas, básicas, para que você possa experimentar a realização que nos alimenta e que sempre nos fortalece. Primeiro passo, especificar, ok? No meu exemplo, eu tinha que então fazer o que para melhorar a minha vida? Eu tinha que, como diz lá de onde eu vim agora, desmagrecer? Não, né? Eu tinha que eliminar 10 quilos. E esse é o segundo passo. Aquele M que está lá, ele diz respeito à mensuração, que é trazer quantidade, medidas, àquilo que você se propôs uma vez que você especificou. Primeiro passo, então, diante dessa ferramenta, é especificar, detalhar. Depois de especificado e detalhado, mensurar. No meu caso, no meu exemplo, eliminar quanto? 10 quilos, ok. E aquele A? Aquele A ali merece uma conversinha. Recentemente eu li um artigo que apresentava uma característica de nós ocidentais. E essa característica se apresentava dizendo algo extremamente interessante. Dizia que nós ocidentais, em média, vivemos 15 minutos adiante do nosso momento presente. Isso significa que ao olhar no seu relógio aí, mesmo estando aqui e agora, a sua mente está pelo menos 15 minutos adiante. Tem gente que tem 15 anos adiante, né? Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Já está preocupado naquilo que vai ter que pagar na segunda-feira, na terça, na quarta, não é? E vocês se lembram que ano era, né? 1900 e... Poxa, nós estávamos há 5 dias do quê? Do fim do mundo. Eu ia esperar, ansioso também, como bom ocidental e representante que sou, definir comigo. Se tenho 10 quilos a eliminar, o farei em 5 dias. A pergunta que eu lhes faço é: consegui ou não consegui? Eu não ouvi. Consegui ou não consegui? Homens e mulheres de pouca fé. É claro que eu não consegui. Eu não sei se existe uma técnica para emagrecer 10 quilos, né, em tão pouco tempo. Eu sei que existe um processo de desidratação que o pessoal aí do MMA passa, mas não sei também se chega a tanto e nem se é tão saudável assim. Mas me provoquei e fechei comigo. Eu vou então, em 5 dias, emagrecer. E se o mundo acabar? E fechei a boca. E me joguei, corri, né? 31 de dezembro de 1999. Essa data te traz à mente alguma lembrança? Noite, família, picanha, pernil, comidinha normalmente feita pela mamãe ou pela vovó. Vocês sabem bem do que eu estou falando, né? Antes de ir para a festa, eu pesei. Tinha conseguido 3 quilos com muita dedicação e acho que foi uma grande façanha. E aí o que eu fiz? Desisti do meu objetivo e me joguei naquele pernil, naquele mousse de chocolate. Senhores e senhoras, acreditem, o mundo não acabou. Dia 1º de janeiro amanheceu e aqui estamos. Dia 2, voltei ao médico, mais curvado. Doutor, eu pequei. Falou, senhora, parece que você é um pouco ansioso. Eu não. Falou, senhora, como você é muito ansioso, vamos fazer um plano aqui de trabalho para que você alcance aquilo que está especificado e mensurado, porque aquele A é o A de alcançar. Se especificou, se mensurou, ocupe o seu tempo e a sua atenção na busca de verificar se aquilo que você está se propondo fazer
tem uma dimensão de realização dentro de um tempo, de um espaço execuível. Porque senão vai acontecer o que aconteceu comigo, concordam? A gente vai desistir. E a gente, por desistir, nunca vai alcançar aquilo que nós nos propusemos a fazer. 16 quilos eu cheguei a emagrecer. Exatamente porque eu me dispus a seguir uma regra de algo que pudesse ser efetivamente alcançável. Recentemente eu vivi essa mesma experiência e foi tudo muito melhor e muito mais bacana. Só que foi fruto de algo que os próximos, e reverberou inclusive nas redes sociais, eu me curei de uma doença incurável. A princípio, uma nefropatia por IgA. E isso se deu através de uma série de profissionais esses que se apresentam aqui e que apoiam inclusive esse evento, que acredito que estejam aqui. E emagreci novamente 14 quilos, né? Então a gente, quando se ocupa de ter esses cuidados, a gente realiza aquilo que precisa realizar. O R é de relevante. Alguém aqui já se permitiu viver a experiência de buscar emagrecer? Levanta a mão aí. Vamos dar uma geral aí na turma aí? Pessoal da iluminação, os companheiros de jornada. Emagrecer ou engordar. Aliás, engordar saudavelmente é mais difícil que emagrecer. Estou descobrindo isso. Ganhar massa magra é fácil. É fácil olhar para aquele mousse de chocolate e falar: não te ligo, você não existe. É fácil ignorar aquela picanha maturada com aquele feijão tropeiro, aquele limãozinho. Está funcionando agora, vocês estão salivando, né? Da outra vez nem agora vocês estão. Não é fácil. Por isso nós só alcançamos de fato algo se aquilo é muito importante para nós. Mas vejam, tem que ser importante para nós. Por isso essa viagem para dentro de nós mesmos, porque se for importante para o namorado, para o marido, para a esposa, para o colega ou para o mundo, você pode até alcançar, mas você vai ver que isso não se sustenta. Por isso é importante essa investigação interior. E mais, não se arvore também em fazer algo que não seja desafiador, que não mexa com você, que não te coloque de prontidão. Faça essa investigação pessoal. Busque caminhar na busca de realizar coisas que sejam relevantes. Ok? E por fim o T. O T ele é de temporal. Ou seja, quando nós estabelecemos, quando nós já especificamos, quando nós conseguimos mensurar, trazer medidas, formas e tamanho a algo, quando nós verificamos se aquilo que nós estamos dispostos a fazer, ou nos dispondo a fazer, é de fato alcançável, é coerente dentro da questão do espaço e tempo, daquilo que também nós verificamos que é relevante e importante para nós e desafiador, é importante estabelecer um dia e hora para começar e um dia e hora para terminar, para que a gente estabeleça dentro dessa linha de horizonte monitoramentos e metas destrinchadas. Ok? Querem anotar? SMART, que em inglês significa em sua tradução algo como inteligente e esperto. Então sejamos inteligentes e espertos para construir sonhos e objetivos que possam ser efetivos. Ok? Nada como ser autor da própria história, não é mesmo? Aproveitar ao máximo essa grande oportunidade que é a vida. O projeto Caçador de Mim quer contribuir com a sua caminhada rumo ao autoconhecimento e à autorrealização. Nós voltamos em 1 minuto. Até já! Eu, caçador de mim. Setup Music, produção musical de alta qualidade, com produtores altamente capacitados com mais de 30 anos de experiência no mercado nacional e internacional. Jairo Reis e Bororó estão prontos para recebê-los. Produção de CD, jingles, vinhetas, trilha sonora. Aqui seu áudio é tratado com carinho. Ambiente aconchegante, estúdio profissional e equipamentos com a mais alta tecnologia. Venha fazer parte da nossa trilha sonora. Setup Music. Saiba como alcançar a tão sonhada autorrealização. Acesse caçadordemim.com.br. Você pode assistir a todas as edições do programa, além de conhecer mais sobre o projeto Caçador de Mim. Em nossa loja virtual é possível adquirir camisetas, CDs, DVDs com a palestra musical, além de um lindo tag militar que reúne todo o conteúdo do Caçador de Mim num pendrive. Ainda vem um aplicativo em neurocoaching para sua autoavaliação. caçadordemim.com.br. Eu, caçador de mim. E
agora você confere o final do nosso especial Projeto Caçador de Mim. Toda a nossa equipe agradece a sua companhia. E para maiores informações, acesse o nosso site. Nós queremos, claro, saber a sua opinião. E vale tudo, pedidos de músicas e até sugestões dos nossos temas. A missão do Caçador de Mim é auxiliar as pessoas nessa tão sonhada busca do autoconhecimento e da autorrealização. Caminhando por fim dessa nossa conversa e desse nosso encontro, eu queria que vocês fizessem essa reflexão. A reflexão de marcar um encontro com você mesmo, de definir a caminhada, a caça, que pode estar levando à condição de felicidade. E eu quero trazer aqui uma história de um ser tão importante na minha vida que representou quase como uma segunda mãe, se não uma segunda mãe, que foi muito responsável pela construção da minha espiritualidade. Ela me disse assim, eu era muito pequeno, e ela me chamava de Haroldinho. Haroldinho, existe um ser que é todo poder. Esse ser, ele é a inteligência suprema. Ele é a causa primária de todas as coisas. As escrituras falam desse ser com a condição de que não é possível que uma folha, nessa imensidão, nesse universo, uma única folha caia sem a quiescência, sem a permissão desse ser. E esse ser que é todo poder, um dia na existência, ele parou tudo e te chamou pelo seu nome. Ele reservou algo individual, pessoal, particular, uma entrega que só você pode fazer ao mundo. Seja você mesmo, independente de onde você estiver. Como eu disse no início da minha fala, a intenção desse nosso momento é instigá-lo, convidá-lo a uma caça, a caça pela felicidade. E eu quero aqui nesse momento, humildemente, fazer a vocês a entrega da direção. A direção é dentro de você mesmo. As respostas estão disponíveis em você. E saiba, o mundo aguarda a beleza que é você. O mundo espera de você que você faça essa entrega. Com certeza, o mapa que irá se construir a partir dessa felicidade tão buscada e tão desejada e tão merecida, se faz no momento em que você fizer essa escolha. Seja o grande amor da sua vida. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada temer senão o correr da luta, nada fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Nada temer senão o correr da luta, nada fazer senão esquecer o medo.
abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador